Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. E sim, pessoal, hoje vamos iniciar o capítulo 18. Sim, estamos avançando com muita rapidez, gente. Não dá nem para acreditar que já estamos no capítulo 18 e eu fico muito feliz, agradeço a todos vocês por estarem acompanhando os nossos magníficos estudos. Hoje nós vamos começar a ver sobre os inconvenientes, questões inconvenientes sobre a mediunidade, descanso, etc. Então vamos lá, gente. O capítulo 18, ele fala sobre o quê? Os inconvenientes e perigos da mediunidade. Então ele já começa, é um capítulo que já começa com perguntas e respostas. Inclusive até lembra um pouquinho do livro dos espíritos, né? Que tem bastante pergunta e resposta, então ele já começa aqui, ó. Pergunta 1. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? E ele fala aqui, anormal algumas vezes, mas não patológica. Há médiums de saúde vigorosa, aqueles que são doentes são por outras causas. Então, sim, gente, pode ser até anormal de vez em quando, mas não é patológica. 2. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga. O exercício muito prolongado de toda a faculdade leva à fadiga. Então não é só da mediunidade, gente. Tudo que a gente faz por muito tempo, né, vai levar à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente aquela que se aplica aos efeitos físicos. Então, gente, os efeitos físicos é uma mediunidade que pode acabar causando mais fadiga que as outras mediunidades, porque é uma mediunidade que exige mais do fluido, do médium, né? Porque o espírito precisa desse fluido. Então, ela ocasiona um cansaço maior. Ela ocasiona necessariamente um gasto de fluido que leva à fadiga e que se repara após o repouso, tá? E aí ele continua perguntando na pergunta 3. O exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo no ponto de vista da saúde? A abstração feita do abuso? E aí ele responde o quê? Há casos em que é prudente, necessário mesmo abster-se ou ao menos moderar o uso. Isso depende do estado físico do médium. Então, gente, são casos e casos. Eu tava, né, antes de eu gravar o vídeo, eu tava vendo as perguntas e, de fato, ele vai falar sempre sobre que os casos são muito específicos. Então, não pode dar uma resposta geral, porque normalmente cada caso é um caso específico, cada pessoa tem um tipo de saúde, cada pessoa tem um nível e um tipo de mediunidade. Então não dá assim para dar uma resposta completamente exata e específica, tá? Mas sim, há casos, gente, que é prudente se abster do uso da mediunidade, tá? Ou pelo menos moderar o uso, tá? E também isso depende muito do estado físico do médium, tá? E ele fala que o médium sente geralmente quando está cansado, então deve se abster-se, né? Deve dar ali uma pausa. E, gente, ó, eu vou contar a minha experiência em relação à fadiga e o cansaço. De fato, gente, eu faço tiragem de cartas e eu faço live, né? Eu faço live no Instagram, se inclusive você não me segue, Instagram vic.espiritismo-raiz. E eu faço live toda quinta-feira. E na live, gente, depois de um certo período, eu começo a ficar extremamente cansada, porque a minha energia tá sendo utilizada ali na hora de fazer o evangelho, quando eu faço tiragem de cartas na live, e eu começo a ficar cansada, tá? Na tiragem de cartas, eu acho que eu canso até mais do que na live, dependendo. Porque a tiragem de cartas, por exemplo, se eu tenho 15 atendimentos para poder fazer, eu não consigo fazer os 15 direto, tipo, sem parar, sabe? Não, gente, tem que ter pausa. Eu fico extremamente cansada, eu começo a perder energia, eu começo a ficar com o olho pesado e fico cansada. É uma sensação realmente de fadiga, tá? Então é normal que na mediunidade isso aconteça, só que a gente tem que saber parar. Então eu dou pausas, né? Eu dou um tempo e depois eu volto e faço. Tem que cuidar, tá? Porque senão a gente fica cansado, fica mal à toa, não tem porquê. Inclusive na pergunta 4 ele faz: há pessoas para as quais esse exercício tenha sido mais inconveniente que para outras? E ele fala, como disse anteriormente, isso depende do estado físico e moral do médium. Então, né, gente, não dá pra falar se tem pessoas que tiveram situações mais inconvenientes que outras, porque depende muito do estado físico e moral do médium. E ele fala aqui que há pessoas que devem evitar toda causa de superexcitação. Devem evitar, tá? E a prática da mediunidade é uma delas, tá? Não é só necessariamente a mediunidade. Pergunta 5. A mediunidade poderia causar loucura?
E ele fala aqui: não mais que qualquer outra coisa, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não causará a loucura, se esta já não existir em germe. Mas, se existe, o que é fácil reconhecer pelo estado moral da pessoa, o bom senso diz que devemos tomar muito cuidado, porque toda causa de abalo pode ser prejudicial. Então, o que ele quer dizer isso, gente? Não, mediunidade não vai levar à loucura mais do que qualquer outra coisa, porque muitas coisas podem nos levar à loucura se nós não nos cuidarmos. Então, e ele falou aqui, né, quando há predisposição da fraqueza do cérebro. Então, tem pessoas que têm essa predisposição, que não é a mediunidade que vai levar à loucura, muitas coisas podem levar ela à loucura, inclusive a mediunidade. Mas a mediunidade não causará loucura, não vai causar loucura se isso já não estiver no germe. Ou seja, se a pessoa já não tiver que se ficar louca, se tiver algum karma relacionado à loucura, por exemplo, tá? E aí ele fala que se esse germe da loucura existe, a mediunidade pode sim levar ela, né, a isso. E aí a gente tem que reconhecer pelo estado moral da pessoa. Mas aí ele fala aqui que o bom senso fala que a gente deve, né, tomar cuidado, porque toda causa de abalo pode ser prejudicial. E agora, por último, hoje, pessoal, pergunta 6. Há inconveniente em desenvolver mediunidade nas crianças? E ele tá falando aqui, ó, certamente afirmam que é muito perigoso porque esses organismos frágeis e delicados seriam demasiado abalados e sua jovem imaginação ficaria superexcitada. Também os pais prudentes os afastarão dessas ideias, ou pelo menos lhe falarão apenas das consequências morais. Então, se a gente desenvolver mediunidade em criança é muito perigoso, porque os organismos são frágeis, são delicados. A criança tem um outro nível de mentalidade, a criança tem a pureza e a inocência que é diferente de nós humanos, né? E a imaginação da criança acabaria ficando super excitada. Então, é prudente que os pais afastem isso, né, dessas ideias, e também fale das consequências morais. Mas calma, e as crianças médiums? Por que existem crianças médiums? E isso nós veremos na pergunta 7 na semana que vem, tá? Mas é completamente diferente, já vou avisando aqui. Quando a criança já é, né, médium, aí é outra coisa, é outra situação. Mas isso a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau!